E aí, a gente não vai perder tempo também, né, Sindimara? Sim, tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Temos bastante conteúdo, bastante coisa importante para a gente aprender com a Sindimara. E a gente vai aproveitar bem esse tempo, então, não vamos perder tempo. Quero fazer todos bem-vindos, quem está chegando. Eu vou deixar que a Sindimara se apresente. Eu estou dando retorno aqui, está me Sim. atrapalhando. Mas tudo bem, é isso aí. Cindy, o tempo é todo teu. Ah, então tá. Então, acho que a maioria já me conhece, né? Eu sou técnica de enfermagem, amo anatomia, amo estudar o corpo humano e tudo que a gente precisa para complementar o nosso corpo. E os óleos essenciais, eles são incríveis, né? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como manter nossa saúde gastrointestinal. A gente vai brevemente entender o que é o nosso gastrointestinal, o que faz parte do nosso corpo e como nós podemos cuidar de tudo que tem dentro desse sistema, né? Então, a partir de agora, né, vocês olhando aqui a tela, eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre esse assunto que é tão maravilhoso. Então, eu gosto muito dessa citação, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, muitas vezes a gente busca remédios, complementos para a nossa saúde e a gente acaba tomando que nem os óleos essenciais que são incríveis da doTERRA, mas nós esquecemos do principal, que é a nossa alimentação. Então, assim, os óleos essenciais vão ajudar as pessoas com quem nós compartilhamos também, mas nós não podemos esquecer que a nossa dieta precisa ser equilibrada, nós precisamos comer de tudo um pouquinho. O nosso prato, como a gente sempre aprende, ele precisa estar bem colorido, ele precisa estar bem nutritivo. Então, eu amo essa citação, que o nosso remédio é nosso alimento e nosso alimento é nosso remédio. Então, a gente sempre tem que colocar na nossa vida isso como uma prioridade. Então, o que é o sistema gastrointestinal? Muitas pessoas, quando a gente vai falar a respeito, né, desse tema, acha que o sistema gastrointestinal é basicamente o quê? É o nosso estômago, onde armazena o alimento, e depois passa pelo intestino e vai até o ânus, e aí se transforma em fezes. Mas é muito, muito maior do que as pessoas podem imaginar. O nosso sistema gastrointestinal, ele começa lá na boca. Se vocês olharem o primeiro quadradinho aqui, ó, a boquinha mastigando o alimento, é ali que tudo começa. É ali que nós precisamos, os primeiros cuidados é com os nossos dentes, é com a saúde da nossa língua, é com a saúde da nossa boca. E na produção das glândulas salivares, que é aquela saliva que começa já a digerir, que começa já naquele alimento ali dentro da boca mesmo. Então, assim, mas como é que eu posso cuidar da minha saúde bucal? Porque é muito importante nessa primeira fase da alimentação. A gente sabe que tem o On Guard, a gente já aprendeu várias vezes que a gente pode estar limpando, enxaguando nossa boca com o On Guard. Esse novo óleo que eu recebi esse mês, que ele é incrível, que o Niauli, ele também é ótimo para estar fazendo essa parte da limpeza da nossa boca. Então, é muito importante nós cuidarmos da nossa saúde bucal para que comece essa parte da alimentação. No segundo quadro aqui, se vocês olharem, é a nossa faringe. Ali, ó, como fecha, para não entrar nessa passagem de ar. Às vezes, quando a gente engasga, é porque o alimento vem e às vezes passa aqui para dentro. E aí vai para a parte do pulmão. Mas sempre fecha e vem para essa região. Tá vendo? Depois, o segundo passo é vir para o nosso esôfago. Ele vai descer. Às vezes, quando as pessoas reclamam a respeito de um refluxo, é aqui, ó. É nessa parte do esôfago aqui que começa a subir aquele ácido que incomoda, sabe?
O outro é o nosso estômago, né? O nosso estômago, ele é todo assim, ó, enrugadinho por dentro, né? Ele tem uma mucosa muito poderosa que aguenta os ácidos que nós temos para poder fazer, no caso, uma palavra acho que mais fácil é diluição desses alimentos, para desconstruir esses alimentos para que possa ir para o próximo passo, que é o nosso intestino, né? Então, o nosso estômago também, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente se alimenta em excessivo, a gente come mais do que nós realmente podemos comer, o nosso estômago ele vai aumentando e essas partes enrugadinhas aqui, ela vai esticando e vai perdendo essa parte enrugada e nosso estômago vai aumentando. Então, isso é muito ruim, porque a gente vai acostumando a comer quantidades excessivas. Só um pouquinho, gente. Abaixa o desenho, amor. Desculpa, eles estão com o desenho ligado ali. Então, nós precisamos comer várias vezes ao dia e nunca excessivo de uma vez só, para que a gente não faça com que o nosso estômago ele cresça excessivamente. O próximo é aqui, ó, a bile, o pâncreas e o nosso fígado. Isso é tão importante para o nosso corpo. Eles são reguladores, eles ajudam com a parte da alimentação, tirar o que é bom, o que é ruim. Eles têm compostos incríveis. E o nosso fígado, então, nós vamos estudar um pouquinho mais à frente o que o nosso fígado é. Ele é incrível. E então nós precisamos cuidar muito com comidas gordurosas, para que a gente não sobrecarregue esse nosso sistema que é o fígado, a vesícula e o pâncreas, né? Para que eles tenham muita saúde. Então, quando o nosso pâncreas ele está prejudicado, isso vai interferir também na parte que são as pessoas que são diabéticas, que precisam tomar insulina ou medicamentos. Então, nós temos que cuidar da nossa alimentação nessa parte. E agora, o intestino grosso e o intestino fino também, que nós vamos entender as funções deles. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando ali, que eu vou conversando com vocês enquanto eu explico, tá? A imunidade. Como na outra aula, essa não é diferente, eu precisava estar falando sobre imunidade antes de tudo. Por quê? Lembra, quem assistiu a outra aula, quem não assistiu, depois a gente pode estar passando o link, o nosso intestino ele é responsável por uma grande parte da imunidade que nós temos no nosso corpo. Então, eu quero que vocês olhem essa imagem. Isso aqui é como se estivesse dentro do nosso intestino, tá? Isso aqui é intestino. Lá dentro do intestino existem essas, como se fossem cílios, né? Um do ladinho do outro. Quando ele está saudável, dessa forma, então ele vai fazer uma barreira para que as coisas negativas, os vírus, as bactérias que vão passar por dentro do nosso intestino, eles não passem para a nossa corrente sanguínea, que está logo abaixo, ó. O mesmo que é esse aqui, ó. Tá vendo? E quando a gente está com o nosso intestino inflamado por conta de má alimentação, olha quanta parte negativa, que são as bactérias ruins, entram aqui pelo meio e elas vão vir aqui para essa parte sanguínea. E é o que vai dar inflamações, é o que vai afetar a nossa imunidade. Aí a gente vai começar a não ter absorção dos alimentos. Por exemplo, tu recebe lá, come um prato maravilhoso, com várias coisas que tem muita vitamina, e é para você absorver 100% daquilo. Mas por conta da inflamação, você vai absorver de 20% a 30% ainda, olha lá. Tá? Então, não quero usar termos complicados aqui hoje, mas nós temos um microbioma, ou seja, o nosso corpo ele tem várias bactérias boas, que vão ajudar na absorção, na destruição de vírus. Se nós não temos uma boa absorção de alimentos e começa a inflamar, isso vai afetar muito a nossa saúde. E por quê? O intestino, ele é muito importante para a nossa imunidade. Às vezes a gente acha que a nossa imunidade
vai depender só da parte sanguínea ou daquilo que a gente come, mas vai para outras partes, mas não. A nossa imunidade, 60% dela está dentro do nosso intestino. Ele é o nosso segundo cérebro. Ele é muito importante. E quando vocês ouvem falar em neurônios, neurônios é no cérebro, né? Mas o nosso sistema gastrointestinal, ele possui neurônios. E é tão surpreendente que ele pode formar um sistema nervoso próprio. Assim como o nosso cérebro, ele manda informações para o nosso corpo inteiro, assim é o nosso intestino. Ele também tem essa capacidade de mandar dentro do sistema dele o que precisa ser feito. Ou seja, quando nós estamos mastigando uma coisa, ele já está mandando informação lá para o estômago que precisa ser liberado substâncias digestivas para receber aquele alimento. E aí, tudo que compõe o fígado, a vesícula, o pâncreas, eles já começam a trabalhar. Por quê? Porque ele já mandou informação. Então, o intestino, ele já está recebendo a informação de que ele precisa fazer movimentos para estimular depois daquela absorção toda dos alimentos para sair. E ele também aloja bactérias envolvidas nesses processos, que são as bactérias boas que eu tinha falado para vocês. Então, o que o nosso sistema digestivo ele é principal? É na absorção de nutrientes. Ele ajuda a manter a água para o nosso corpo ficar nutrido, hidratado e funcionando corretamente. Aí eu coloquei aqui para vocês verem, quem assistiu aquele desenho, eu acho super divertido, né? Das emoções. E o nosso intestino, ele é tão incrível que ele está ligado com as nossas emoções. Então, se existe algum problema no nosso intestino, a nossa emoção também vai estar afetada. E por que isso? Ele está ligado diretamente às nossas emoções. Um exemplo, pensem em relação a vocês. Quando vocês não estão conseguindo ir no banheiro, ou tem aquela dificuldade para fazer uma força para tentar ir no banheiro, como que nós ficamos? Nervosos, estressados. Então, isso afeta a nossa emoção muito, muito mesmo. Existem pessoas que têm problema no intestino por anos a fio e elas desenvolvem depressão por conta de não conseguir ir ao banheiro. E ao mesmo caso, são pessoas que têm diarreia com muita frequência por questões de doenças, elas também podem ser afetadas dessa forma por causa de não conseguir estar indo no banheiro. Então, 90% da serotonina, que essa substância, ela é responsável pelo prazer, pelo bem-estar. Ela é produzida no intestino, não é no nosso cérebro. Então, 90% dessa substância que vai ajudar na nossa parte emocional está lá, na nossa barriga, no nosso intestino. Então, além da serotonina, tem a dopamina também, que é muito importante, porque a dopamina é o que alivia a nossa dor, é que cuida da nossa função endócrina, é o que traz o prazer e o humor, é o que relaxa. Deixa eu até voltar aqui para vocês verificarem. Essa parte aqui assim, ó, antes de entrar a comida, é o que relaxa e abre para a entrada da comida. Então, às vezes a pessoa se engasga com muita facilidade, é porque nós não estamos conseguindo produzir a dopamina necessária, a serotonina, que o nosso corpo precisa para trabalhar com todo o nosso corpo, que é a parte motora, a parte das emoções. Então, é muito importante. Se nós não cuidarmos do nosso intestino, vão surgir as alergias, as doenças autoimunes. Quantas pessoas vocês, de repente, conhecem? Talvez porque eu já trabalhei em hospital, a gente sempre ouve falando que mas eu não tinha tal doença até tal idade. Eu não tinha esses sintomas até tal idade. É porque em determinada época da vida acontece alguma coisa com o intestino daquela pessoa e aí começam a surgir as doenças. Porque aí vem as doenças inflamatórias crônicas, obesidade, distúrbios neurológicos. No caso de crianças e adultos que têm autismo, eles precisam estar fazendo uma dieta
e retirar determinados alimentos que não prejudiquem o corpo dele. Tá. Então, essa parte da dopamina, da serotonina, é muito importante para a saúde do nosso intestino. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o óleo de alecrim, eu não coloquei ele aqui, mas o óleo de alecrim, ele produz a dopamina para o nosso corpo. Ele estimula. E quando eu estudei a respeito dele, eu achei que ele só afetava a questão cerebral. E quando eu estava estudando ele para fazer essa parte gastrointestinal, quando nós fazemos a ingestão ou quando nós inalamos o óleo de alecrim, nós estamos estimulando também essa substância no nosso intestino. Então tá. Agora o nosso queridinho, né? Que é o On Guard, que é a questão da nossa imunidade. Ele é um maravilhoso. Então, ele vai fortalecer o nosso sistema imunológico, ele vai ajudar em relação às doenças autoimunes, ele mata germes, doenças transmitidas pelo ar ou superfícies. Porque quando a gente chega perto de determinados germes, eles podem estar entrando. Às vezes, crianças que não têm muita, né, noção, às vezes eles estão brincando, colocam a mão na boca. Então, para a gente fazer uma limpeza de casa, alguma coisa, porque às vezes o vírus pode estar mesmo dentro de casa, né? E pode estar provocando essas doenças gastrointestinais na criança. Então, o On Guard, ele é incrível, ele é maravilhoso para essa questão. Uma coisa importante é que o nosso organismo, a gente precisa repor vitaminas, a gente precisa repor muitas coisas, porque eu estava estudando também que há uns 30 anos atrás nós absorvíamos mais vitaminas nos alimentos. Hoje em dia, infelizmente, a maioria dos alimentos que nós compramos no mercado, eles já perderam boa parte por conta do que é colocado de venenos, né? Nas nossas verduras, nos nossos alimentos. Então, o próprio arroz, o próprio feijão, ele passa por um processo para chegar para nós. Então, nós necessitamos complementar. E a doTERRA, eles foram eleitos por nutricionistas e por médicos como a vitamina mais completa, uma das vitaminas mais completas que existe para que nós possamos tomar. Ela é incrível, ela é completa e ela vai ajudar com essa questão da nossa saúde, do nosso intestino, do nosso corpo em geral. Então, agora, eu vou começar a falar um pouquinho a respeito das doenças que tem e como que nós podemos estar tratando. Deixa eu só ler algumas coisas que escreveram aqui, ó. Lembrei da série Quilos Mortais. Não, é uma série bem legal. Acredito muito que as emoções estão ligadas ao intestino. Quando me sinto ansiosa, já quero comer. Em 2018, perdi as contas de quantas vezes tive infecção intestinal. Foi bem difícil, mas já passou. É bem isso, tá? As emoções, elas estão sim ligadas com a nossa parte intestinal. E isso vocês reparem daqui para frente. Porque quando vocês saem um pouquinho da dieta ou vocês comem alguma coisa que faz mal para vocês, isso já vem para vocês de uma forma que irrita vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a doença celíaca mais para frente, mas eu tenho. E às vezes quando eu saio um pouquinho da minha dieta, que aí eu como alguma coisa que tem trigo, o Zengest, minha nossa, é o meu querido, né? Porque ele me ajuda muito nessa questão de driblar, porque eu não deveria comer, mas ele me ajuda muito. Só que a gente se sente irritado por conta das modificações que vão surgindo no corpo, que é a diarreia, coceira. Então, o nosso corpo acaba sendo afetado. Então, eu vou começar com os transtornos alimentares. Vai surgir pessoas ao redor de vocês que vão ter isso? Pode ser que surjam. E se vocês têm o conhecimento, é muito mais fácil vocês falarem a respeito do que pode ajudar essas pessoas. É muito triste a vida dessas. Não é só mulheres, é homens também. Vocês veem essa imagem, é uma mulher de 30 anos. E quando a gente olha o corpo, ela já perdeu a mama, porque vai perdendo massa. O corpo fica extremamente desnutrido,
né? A imagem que essas pessoas enxergam no espelho é de uma pessoa extremamente obesa. Então, assim, ali vão ser trabalhadas questões do corpo, de nutrição, mas principalmente a questão da mente. Porque se você não trabalhar a mente dessa pessoa, você não vai conseguir ajudar na questão nutricional, né? E a bulimia são pessoas que comem e elas vomitam porque elas também acham que essa imagem delas é que elas estão sempre gordas, né? Então, nós precisamos ajudá-las com a parte emocional. Eu estava vendo os óleos que poderiam estar ajudando nessa parte é a camomila romana, né? O vetiver e o grapefruit. Então, nós vamos ver a respeito deles o porquê. Eu poderia estar colocando aqui qualquer outro óleo. Existe também a questão de usar o olíbano, que trabalha com essa questão das emoções, depressão, que poderia ser usado, o copaíba também. Mas estes, a doTERRA colocou especificamente para essas doenças de anorexia e bulimia, porque eles são completos. A camomila romana, ela combate a ansiedade e a depressão, que é o que sempre está presente nessas pessoas. Aliviar a questão de alergia, porque pessoas que acabam entrando nesse processo, elas desenvolvem muita alergia também. Aliviar sintomas de TPM. Essas meninas, elas deixam de menstruar, porque o corpo está tão desnutrido que já não consegue fazer esse processo. Algumas que eu já estudei e que também tive, né, que trabalhar dentro do hospital, elas acabam ficando com sintomas de TPM permanente mesmo não menstruando. E aí elas precisam estar usando os antidepressivos. Então, reduz os sintomas de insônia, saúde da pele, saúde digestiva. Fora que ele exibe uma atividade anticâncer incrível, porque o nosso intestino, quando ele não é cuidado, ele pode ser sujeito a transformar as células em um câncer. Né? Então, às vezes a gente acha que comer corante demais, refrigerante demais, isso não vai prejudicar? Vai. Ele pode ser propenso no futuro a causar que as nossas células sejam modificadas e pode sim transformar num câncer. O vetiver, ali, olha, bem específico, se vocês olharem aqui, ó, anorexia. É para isso, tá? E aqui, esse também, ele está bem específico para essa questão de bulimia, né, e anorexia. Mas você fala assim, assim, já inibidor de apetite, ele vai ajudar nas duas vertentes. Os óleos essenciais eu acho tão espetacular que ele vai entrar no corpo da pessoa e ele vai identificar aquilo que é preciso para poder transformar aquilo que é preciso ajudar o corpo da pessoa. Então, assim, se vocês encontrarem alguém ou conhecerem alguém, esses são os principais óleos para ajudar na questão de anorexia e bulimia. Então, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito do refluxo gastroesofágico. Isso é algo que atinge até 40% da população brasileira. É um número muito alto, tá? Isso pode acontecer por um problema que a pessoa já nasceu com aquela aberturinha que tem uma facilidade para abrir, ou por conta da alimentação. A alimentação atrapalha demais na questão do refluxo, né? Então, o ácido do estômago, ele é muito forte e junto com a bile que é liberado, ele pode causar irritação na mucosa, porque o que acontece? O nosso corpo, ele é inteligente. Ele vai ver que está indo várias alimentações ali gordurosas, muito corante. E aí o que o cérebro faz? E o que o intestino faz? Nossa, a gente precisa liberar muito. A gente precisa liberar muito porque eles estão comendo muita coisa ruim para o corpo. Só que aquele excesso do ácido e da bile vai irritar a mucosa e aquele tubo que está na nossa garganta e vai provocar um retorno. Então, aqui, ó, o nosso estômago, e aí libera esse ácido e aí faz o retorno, ó. E não é nem muita coisa. É algumas partículas que sobem, mas isso já machuca, isso deixa avermelhado. E o refluxo, ele tem muitos sintomas ruins. Azia. Muitas pessoas vão para o hospital achando que está tendo um infarto por causa de refluxo.
porque a dor no peito é insuportável. Eu sei porque eu já tive refluxo, mas eu tenho uma abertura já de nascença que eu tive que controlar com a alimentação, que quando sobe, isso aqui queima, a gente tem dor no peito, dói muito, como se parece que o coração fosse explodir. Então, muitas pessoas vão achando que está infartando e, na verdade, é refluxo, tá? Então, na tosse seca, a rouquidão é porque o ácido machuca toda essa estrutura da garganta. A pessoa vai ter náusea depois de toda a refeição, afta na boca inteira, pigarro, aquele constante. E vocês acreditem que o refluxo também pode provocar sinusite e otite, tá? Então, é uma coisa que é da parte respiratória e o refluxo também vai atrapalhar. Então, o dente também acaba estragando a dentina do dente, né, aquele esmalte do dente, e a pessoa também tem problemas de estar com os dentes sensíveis. Então, alguns óleos que vão estar ajudando é o Peppermint, ele é espetacular. Algumas vezes que eu já tive algum problema assim de iniciar, que a gente acaba sentindo que já está dando aquela queimação no estômago que vai subir, e você pinga uma gotinha de peppermint e você fica aliviada, só fica aquela refrescância do peppermint, né? O lemon, ele também vai fazer essa função de desmanchar esse ácido que está subindo no esôfago e vai fazer com que ele volte e vai tentar tornar ali no estômago o ambiente mais tranquilo, menos ácido, para que possa ser feita a digestão também. O Zengeste, ele é perfeito. Quem pode ter ele, ele tem tudo e mais um pouco. Ele vai ajudar com todos esses sintomas de azia, de pigarro, essa sensação de inchaço, de dor no estômago. Então ele vai ser incrível. Mas assim, eu não tenho Zengeste em casa, mas eu tenho Lemon, eu tenho Peppermint. Vocês podem estar usando. O incrível da doTERRA, que quando a gente não tem um óleo, a gente tem outro, né? Agora eu vou falar mais rapidamente sobre alguns problemas e depois eu vou falar a respeito de alguns óleos. A síndrome do intestino irritável é aquela pessoa que ela não tem doença de Crohn, ela não tem doença celíaca, mas ela sente muita dor no estômago e ela não sabe de onde vem. E na verdade, realmente acaba ficando irritado se vocês olharem, ó, isso aqui é a superfície normal de um intestino. E isso aqui é uma superfície que está irritada. Então, a pessoa precisa tentar fazer o máximo possível para estar mantendo uma alimentação saudável. O que eu aconselharia quem tem síndrome do intestino irritável é tomar todos os dias o Zengeste, pelo menos uma gotinha ou duas gotinhas após a refeição ou antes da refeição. Então, ele vai estar ajudando a proteger o intestino daquela pessoa para que receba aquela alimentação que foi, né, diluída pelo estômago e não prejudicar essa parte do intestino da pessoa. Então, aqui, se vocês verem, é o intestino normal, como a gente já viu anteriormente, e aqui é quando ele está inflamado. E aí é que a gente recebe a questão dos vírus com mais facilidade também. Gastrite e úlcera. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas ele é uma continuação. A gastrite é como se fosse, então, aquilo que eu falei para vocês do o excesso do ácido que produz por conta de uma alimentação errada que nós fazemos. Então, a gente vai ter dor na parte superior da barriga, náusea, vômito. E com o tempo, se a gente continua numa alimentação muito ruim, a gente vai pular para uma úlcera. Então, a úlcera, ela pode fazer feridas que provocam muita dor e elas podem até se romper, que é o que acontece quando a gente pega alguém numa emergência e rompeu e precisa ser suturado e precisa ficar, às vezes, na UTI. E também isso pode acometer por conta de uma bactéria, que é a H. pylori, que muitos já conhecem, excesso de medicamento por conta própria,
Às vezes a gente está com dor de cabeça, está com algum problema, a gente vai na farmácia, a gente compra um paracetamol, um ibuprofeno e toma descontroladamente. Isso vai prejudicar muito a questão do nosso intestino também e do nosso estômago. Então, aqui nesse caso, eu acredito que os protetores e aquelas coisas que podem estar restituindo o nosso intestino seria o olíbano, seria o copaíba, que eu vou estar mostrando mais para frente também, para regenerar esses tecidos, porque ali ainda a gente consegue regenerar quando ainda está no estado inicial. A doença de Crohn. Então, isso pode ser tão grave como pode ser ameno numa pessoa. Se vocês repararem aqui, isso aqui é um intestino saudável e esse é o intestino de uma pessoa que tem doença de Crohn. Então, ele tem muita gordura, se vocês repararem. E aí, essa parte muscular do intestino que empurraria, né, a parte do bolo, depois que a gente dilui a comida, a gente chama de bolo, né? Quando ele tem que ser carregado, o intestino da pessoa que tem doença de Crohn não consegue empurrar essa alimentação. Então, o que acontece? Com o tempo, é triste, mas eles precisam ser encaminhados para cirurgia para tirar muitas partes do intestino, às vezes, ficar com bolsa de colostomia, usar sonda para alimentação, mas a gente pode ajudar as pessoas a não chegarem nesse ponto. Nós temos óleos incríveis para fazer o tratamento de prevenção para não chegar nesse caso. Porque eles tomam muitas medicações, que é esteroides, imunossupressores, para não progredir a doença. Mas se nós inserirmos essa questão dos óleos essenciais, vai ajudar muito. Eu acho que um dos principais óleos para o tratamento da doença de Crohn é o olíbano, o zengeste também, e tem o Zendocrine, que ele é maravilhoso para essa questão de quem tem a doença de Crohn. E o copaíba também não fica de fora, porque o copaíba ele é incrível como protetor gástrico. Ele é maravilhoso. Então, essas pessoas, elas têm um grande risco de desenvolver câncer. Elas sempre precisam estar fazendo exames. Mas se elas já usam com frequência o olíbano, ela já está prevenindo que as células estejam novas, estejam jovens, para que ela não desenvolva isso. E sem efeito colateral, porque as medicações que eles tomam já são medicações muito fortes. Então, eles não precisam de mais nada para fazer com que eles se sintam mal. Então, os óleos essenciais vão tratar e vão dar conforto para essas pessoas. E eles têm muito, mas muito. Diarreia, cólica, falta de apetite, vômito, perda de peso, anemia, fadiga. Então, já entra um on-guard para ajudar essas pessoas também. A Aline falou, meu filho tem. Ô Aline, abre teu microfone, fala pra gente rapidamente como que tu fez o tratamento do teu filho, quais os óleos você usou. Eu ainda faço, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Então, o meu filho, quando a gente descobriu, ele começou a tomar medicamento, ele passava muito mal no início. E daí eu comecei a estudar alguns óleos essenciais que eu pudesse introduzir no tratamento dele. Hoje em dia, eu não indico ninguém fazer isso, tá? Eu optei, eu que quis fazer, mas meu filho não toma nenhum medicamento, ele toma só óleos essenciais para a doença dele. Ele usa o frankincense, esse que você falou, ele usa o copaíba, ele usa o zengeste e ele usa o DDR. Porque o que acontece, que nem falou, né? O frankincense, ele regenera as células, o copaíba, ele é um anti-inflamatório, o zengeste, ele trabalha todo o trato digestório dele, todas as inflamações, e o DDR, ele alimenta as células. Mas um óleo que eu quero introduzir é o Zendrocne, né? Agora, não, isso. Ele é maravilhoso. E também o cúrcuma, que é um excelente anti-inflamatório. Esses dois eu ainda não introduzi, tá? Mas o que eu faço muito também, por causa da questão que como é uma inflamação, ele acaba perdendo muitos nutrientes, eu uso os suplementos da doTERRA, que ajudam bastante. Eles são incríveis. Sim, muito, muito, muito. E uma coisa que é muito importante para quem tem essa doença é cuidar da alimentação.
A alimentação é uma chave fundamental, né, para quem optou, que nem eu, a não tomar o medicamento. Então, o que acontece? O meu filho, a gente dá, porque ele é uma criança, mas a gente evita o máximo com que ele coma doce, né? Então, a gente sabe que o açúcar para ele faz mal, a gente já percebe na fezes dele. Ele comeu doce, a fezes dele vem mais mole. O meu filho, com esse tratamento, ele não tem crise de diarreia, o cocô dele vem sempre firme, sabe? Sempre bem durinho. Então, a gente tem feito isso durante, já vai fazer 2 anos, que ele tem se tratado só com os óleos essenciais. Ele vive bem tranquilo, mas uma coisa que também é muito importante na doença de Crohn é o emocional. A gente percebe quando ele tá mais nervoso, agitado, e a gente vê que ele regride um pouco. O que acontece? Ele fica mais debilitado, ele fica mais indisposto, né? Que isso são coisas que vai acarretando por causa da doença. Tem pessoas que não têm mais a mesma disposição depois que tem a doença de Crohn, né? Mas quando tu cuida do teu emocional, tu consegue viver de uma forma, com uma qualidade de vida melhor. Agora, quando tu tá com o teu emocional abalado, isso é nítido, tá? A pessoa fica mais debilitada, ela fica mais xoxa, ela não tem disposição para fazer as coisas, ela não tem força, por mais que ela queira. Então, esse é o tratamento que eu faço no Miguel. Ai, obrigada por compartilhar a tua experiência. E é isso, gente, funciona. Até queria que ela falasse para vocês verem que realmente funciona. E o que ela falou da dieta é muito importante, porque as pessoas que têm doença de Crohn precisam evitar o glúten, é preciso fazer um exame de lactose para ver se a pessoa tem ou não resistência, mas é bom evitar a questão da lactose, a cafeína. Ah, e uma coisa importante, quando eu trabalhei com um gastro maravilhoso, que ele era um cirurgião, ele disse que pessoas que têm doença de Crohn ou doenças de infecção repetitiva intestinal, elas precisam comer pequenas refeições várias vezes ao dia. Por quê? Se você come várias refeições várias vezes ao dia, o intestino vai ter uma atividade regular. Ele vai entender que ele precisa trabalhar, ele vai entender que ele precisa produzir essa microbiota, que são as bactérias boas no intestino. Então, assim, não adianta você dar uma refeição, por exemplo, café da manhã, almoço, um lanche da tarde e janta. Não, a pessoa que tem esses problemas de infecção, elas precisam fazer pequeninas refeições durante o dia inteiro para dar essa informação para o intestino. Então, assim, é mais naquela questão de arroz, purês, carnes magras, peixe. Lembrando que os legumes precisam ser cozidos e as frutas precisam ser cozidas também sem casca. Principalmente para quem tem a doença de Crohn no estado mais grave, né? E não pode faltar a questão do ômega 3, cálcio, ácido fólico. O B12 é incrível para quem tem muita infecção intestinal. O ferro, vitamina A, D, E e K e assim vai. Isso tem dentro do suplemento da Doterra. Então, assim, às vezes a gente vai gastar mais caro você indo na farmácia para comprar vários suplementos para você ter tudo isso, do que você pegar o pronto da Doterra e você conseguir fazer o uso. Então, é incrível, tá? Deixa eu ver aqui pro próximo. Então, a doença celíaca, eu nem coloquei muita coisa aqui, só para vocês repararem, ó. Tá vendo essas vilosidades aqui? E aí a Cindy foi lá, comeu glúten, né, que não pode, mas ela faz de vez em quando, e aí ela perde essas vilosidades. Fica lisinho. E aí o que acontece? Eu não vou absorver a vitamina que eu preciso. Então, eu preciso fazer o tratamento com o Zengest, que é o perfeito para mim, e tá evitando de comer essas coisas, porque a gente precisa cuidar da nossa alimentação. O próximo assunto é a esteatose hepática. Então, o nosso fígado, às vezes acontece dele criar alguma gordura por conta de má alimentação também. Esse aqui é um fígado saudável e esse aqui é um fígado repleto de gordura. O fígado, ele tem as vitaminas normais, a gordura dele, uma porcentagem de gordura.
mas quando ele se torna excessivo, ele pode provocar até um câncer. Então, aqui, ó, se vocês olharem nesse primeiro estágio, é um fígado saudável. No segundo estágio, é um fígado que já começou a criar como se fosse cicatrizações, um fígado já com cirrose e um fígado com carcinoma, que é o câncer. Então, se vocês não cuidarem para ajudar esse fígado a não ter esse excesso de gordura, pode sim acontecer de chegar no câncer. Então, a pessoa sente perda de apetite, o dor no lado superior direito, que é onde fica inchado, cansaço frequente, dor de cabeça, enjoo, vômito, irritabilidade. Então, assim, o fígado, ele é responsável por armazenar vitaminas, ele desintoxica nosso organismo, ele filtra o nosso sangue, ele tem mais de 13 mil funções para o nosso corpo, entre outras coisas. E uma coisa interessante, o fígado, ele é responsável pelo sistema reprodutor feminino e masculino, tá? Para quem não sabia. Então, se a pessoa tem problema no fígado, muito provavelmente ela vai desenvolver hormônios descontrolados, vai ter problemas de infertilidade, e para o homem também vai ter problemas de infertilidade, e até mesmo a questão do líbido abaixa, tá? Então, para vocês verem, né, o que o fígado tem a ver com a questão reprodutora, e ela tem tudo a ver. É muito importante a gente fazer um detox de vez em quando, que é aquela limpeza do nosso corpo. Eu não coloquei, eu achei que o slide estava aqui, eu peço até desculpa, mas não está. Existe uma forma de você fazer um detox no teu fígado, que você pega 10 dias, você vai ficar sem carne esses 10 dias. Você vai estar tomando o lemon pela manhã, que é o nosso limão, em água morna todo dia de manhã. E vai estar comendo pelo menos umas 5 maçãs durante o dia. Você pode comer de manhã, à tarde, você tem que distribuir. E é interessante que vocês não podem fazer o suco da maçã, porque o suco da maçã já vai produzir uma glicose que não é legal para o corpo. Então, vocês precisam comer. Almoçar verduras, vegetais, grãos integrais. E a janta, caldos quentes. E aí, no sexto dia fazendo isso, eu não sei se vocês conhecem o sal amargo. Então, o sal amargo, vocês precisam estar tomando uma colherzinha de sal amargo às 18, às 19 e às 20. E aí, antes de dormir, colocar uma colher de azeite de oliva com uma gota de lemon. E aí, no sétimo dia, vocês repetem de novo 3 vezes essa questão do sal amargo. E depois, nas refeições, vocês podem estar colocando turmeric, o coentro e a salsa. E a gente sabe que a gente tem o turmeric, que é o óleo, e tem o coentro. Só um pouquinho, gente. Amor, traz ela aqui pra mim. A neném acordou. Acontece. Vem cá, neném. Não? Vai no quarto, vai. Vem cá. Tá. Existe uma coisa muito interessante que a gente precisa estar fazendo a limpeza do nosso fígado, a gente precisa estar fazendo a limpeza do nosso intestino. Isso é muito importante, mas muitas vezes as pessoas exageram. Elas acabam fazendo isso com muita frequência. E aí o que vai acontecer? A gente vai perder toda aquela bactéria boa do nosso intestino vai embora. E aí a gente fica mais suscetível a infecções, a inflamações. Eu até falei com a Karina, porque eu estava estudando sobre esse comprimido aqui da Doterra, que infelizmente nós não temos no Brasil. Se vocês conhecem gente de fora do Brasil, eu aconselho a pedir, porque isso aqui é maravilhoso. Eu até anotei aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Cada comprimido da Doterra, desse probiótico, tem 6 bilhões de bactérias boas para o nosso intestino. E aí, uma coisa interessante, às vezes a gente vai lá no mercado, a gente compra
iogurte natural, os leite fermentado, que são os probióticos. A gente vai na casas de naturais e a gente compra os probióticos, né? Que é para ajudar a regular a nossa flora intestinal e produzir essas bactérias boas. Só que a gente tem que ter a noção de que não é só você ingerir o probiótico. Existe o probiótico e existe o prebiótico. O prebiótico, ele vai proteger o probiótico do ácido do nosso intestino, do nosso estômago, para que ele chegue no intestino. E aí a gente às vezes não tem essa noção. E a doTERRA eu achei tão perfeito que eu não consegui achar a foto do comprimido. Mas uma parte do comprimido é azulzinha, que são as bactérias, e embaixo do comprimido tem um líquido transparente que ingere junto. Esse é o prebiótico. Então a gente precisa proteger aquilo que nós estamos ingerindo para o nosso corpo. Mas, assim, se a gente não tem quem traga essa maravilha, essa perfeição pra gente, eu vou passar algumas dicas. Vocês podem estar comprando o leite fermentado. Para quem tem intolerância à lactose, existe a base de soja também nas casas de naturais. É só a gente buscar. Mas não esqueçam, se vocês vão ingerir probióticos, vocês precisam ingerir os prebióticos, que é os protetores dos probióticos, que é aveia, cebola, alho, a banana verde. Eu não sei se vocês já ouviram falar na biomassa, que é feita da banana verde. Isso tem para comprar em lojas de naturais também. Ele vai funcionar como protetor do probiótico para chegar no intestino e formar aquelas células e também a questão das bactérias boas no nosso intestino. Então, gente, é espetacular. A gente tem que torcer para que venha logo isso para o Brasil, para a gente utilizar. Mas enquanto não, que nós possamos estar fazendo também essa parte de reestruturar nosso intestino. Não é só fazer a limpeza, é você cuidar também. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver aqui. O fígado é ligado a sentimento de raiva. Quando o nosso fígado ele não tá legal, vai ter estresse, a parte emocional. Então, assim, para a gente finalizar, acho que está chegando quase no finalzinho, a constipação, né? É tão difícil quando a gente vai no banheiro e não consegue fazer. Então, a gente tem alguns óleos que vão ajudar. O ginger, que no caso, né, ele vai estimular o sistema digestivo, ou seja, ele vai empurrar aquele bolo fecal para fora. O lemon, ele é um antioxidante, anti-inflamatório, ele vai fazer com que tudo fique mais suave dentro do nosso intestino. A parte do alecrim, que é o rosemary, peppermint, o zengeste, como nós tínhamos falado também. Aqui é uma parte importante, gente. Nós precisamos, quando nós terminamos de fazer nossas fezes, a gente precisa olhar para ela, a gente precisa estudar as nossas fezes. Cindy, mas vou ficar olhando para dentro do vaso sanitário? Sim, você vai saber se você está saudável se você olhar para o vaso sanitário e olhar como estão as tuas fezes. Olha aqui, ó, fazer essas bolinhas. O intestino está realmente preso, está com falta de água. Você não está tomando água, porque a gente precisa maciar nossas fezes com água. Aqui, esse tipo aqui, você ainda vê que tem as bolinhas ali, né? Então, ainda existe essa questão de precisa de hidratação. Por favor, o intestino está pedindo água. Aqui, pode-se considerar que ainda está tudo bem, mas se você vê que tuas fezes ainda está com algumas rachaduras, assim, tá meio duro de sair, não é legal, tá? Agora, esse aqui é o perfeito. É aquele que a gente senta no vaso e ele escapa. Ele desce muito fácil. Então, isso aqui é o que nós precisamos fazer. Daqui para baixo, essa etapa é onde nós perdemos muita gordura saudável do nosso corpo, que aí a gente chama que é as fases que vão para a questão da diarreia. Então, a diarreia ela não é saudável para o nosso corpo, a não ser que a diarreia ela é um aviso do corpo para tirar o vírus para fora. Precisa tirar para fora?
Mas quando a diarreia se estende por alguns dias, a pessoa vai estar desidratada. Então, ela precisa tratar aquilo que está afetando o intestino, né? Para poder ter saúde no intestino, para que essa diarreia pare. Porque senão, a inteligência do intestino vai avisar, não, tem um vírus, então vamos amolecer as fezes para mandar essa bactéria para fora. Então, nós precisamos resolver a questão da bactéria para saber o que é que está acontecendo. É isso mesmo, vocês têm que fazer. Olhem, quem tem filho, às vezes as pessoas... Eu já fui em locais públicos para trocar minha filha, ou o Miguel, quando era bebê, e eu ficava olhando para a fralda. E as pessoas ficavam olhando para mim, assim, as outras mães, tipo, mas que mãe estranha. Gente, olhem as fezes dos filhos de vocês. Olhem as suas próprias fezes. Porque isso é muito importante para a gente saber como que o nosso corpo tá. A gente precisa estar olhando. Até mesmo o cheiro. Cindy, Oi. Cindy, eu sempre tive cuidado com as fezes, mas depois que meu filho adquiriu doença de Crohn, sério, Olha a minha sempre, né? felicidade, a minha felicidade é ver as fezes dele bonitinha. Que se tá bonitinha, ele tá bem. É bem isso. Que horror, mas é verdade. Mas a gente fica sorrindo quando a gente vê que eles estão com o cocô ali, as fezes tão bonitinhas. Tem que ser motivo de felicidade, sim, gente. E Sim, assim, a outra gente... coisa. E nesse meio tempo, eu também descobri que quando as fezes afundam, é porque tá legal. Quando elas ficam boiando, é porque a pessoa tá com muita gordura no fígado. Não sei se é também. verdade ou não. Eu aprendi com uma pessoa por causa do Miguel, e aí eu sempre fiquei atenta, né, sobre essa questão também. Não sei. É um fator também, mas também é porque a pessoa está perdendo gordura saudável do corpo. E isso também faz mal. Como é mesmo? Não sei se só para mim cortou, mas quando as fezes afundam... Ela falou que Quando as fezes afundam, isso, quando elas afundam, é porque tá bom, tá legal. E quando elas ficam boiando, é porque a pessoa tá com gordura no fígado. Ah, tá, obrigada. Então, a até comentou aqui também que a questão do sangue nas fezes. É muito importante a gente observar, porque não é normal nós termos sangue nas nossas fezes, tá? Então, a gente precisa olhar. Às vezes tem pessoas que falam, ai, que nojo nada, que nojo nada. No meu tempo que eu trabalhei em UTI, gente, olha, de verdade, uma pessoa que sofria acidente de politrauma, que quebrava o braço, perna, batia a cabeça, fazia cirurgia neurológica, ficava lá internada e melhorava, e com o tempo melhorava, mas quando entrava alguém com cirurgia no intestino grave, que tipo foi para o corpo inteiro, que fez infecção, aquela pessoa às vezes ficava com a gente de 3 a 4 meses até conseguir se recuperar, tá? E até uma vez o médico ele falou pra gente que tem a história do que o corpo, né, os órgãos estavam brigando. O cérebro, mas eu sou o rei. Se eu não funcionar, todo mundo para. E, né, ok, o coração falou, não, eu que sou o melhor, porque se eu parar de bater o coração, todo mundo para. E aí cada órgão foi se manifestando. E aí o intestino falou, Vocês querem saber de uma coisa? Vou parar e eu quero ver. Ele parou. Todo mundo começou a ficar mal. Todos os órgãos começaram a ficar mal. Então, ele contou essa história uma vez pra gente, falando que muito das doenças que nós desenvolvemos, muito das doenças que nós temos em nosso corpo, é por causa de um intestino maltratado. É por causa de uma alimentação mal feita. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso intestino. Agora, sobre Oi, os Cindy. olhos... Oi. Então, eu aprendi em uma aula que eu participei que, por exemplo, o intestino, se ele estiver bem, se ele estiver saudável, a pessoa consegue emagrecer com mais rapidez, por exemplo. Ela pode tentar fazer, eu vou fazer dieta, tudo, e vou emagrecer rápido. Mas aí eu aprendi que se você não cuidar do seu intestino, você volta a engordar.
Então, o intestino é o primeiro que precisa estar saudável e limpo para poder fazer o processo de emagrecimento. Sim, exatamente. E por quê? Porque tanto o intestino como o fígado, voltando no fígado, o fígado armazena vitaminas e desintoxica nosso organismo. E o intestino, ele absorve as vitaminas que nós precisamos para estar saudáveis e emagrecer. Então, se o nosso intestino não tá legal, se ele parar, o nosso corpo ele vai falar assim, ok, entramos em colapso, vamos reservar gordura, vamos reservar vitaminas, vamos acumular. E é isso que eles fazem, e é por isso que a gente engorda. Em alguns casos, as pessoas acabam emagrecendo, mas na maioria dos casos é a obesidade que acontece quando o intestino não está legal. Obrigada. Então, assim, os óleos agora que eu digo para vocês que são os principais são o copaí do frankincense, começando por eles, né? Porque eles vão fortalecer o sistema imunológico do nosso intestino, ele vai ajudar o nosso coração a bater de forma legal para que ajude também o intestino, anti-inflamatório, fortalece o nosso sistema digestivo, ele vai regenerar as nossas células, ele é um analgésico para quem já tem doenças do intestino, para ajudar com as dores também. E o antibactericida, né? Outro óleo, eu amo esse óleo, é o Zengeste. Ele vai ajudar com a questão de digestão de alimentos, dores no estômago, reduz gases, inchaços, mantém a saúde digestiva. E ele tem tudo isso aqui que vocês estão vendo, olha. Tudo dentro dele. Tudo que é de bom, cominho, gengibre, coentro, estragão, erva doce, estrelado de anis. Então, ele vai ajudar a fortalecer o nosso corpo. O turmeric, que é o curcuma, que é o alçafrão, ele vai ajudar com inflamação, metabolismo dos açúcares, ou seja, vai transformar o nosso açúcar de forma saudável. Ele dá suporte para o sistema nervoso cerebral e intestinal, sistema imunológico. Ele vai metabolizar as gorduras de forma mais saudável. Ele vai fazer uma recuperação física incrível em quem tem essa debilidade da questão da parte do intestino. Antioxidante, ou seja, ele protege as células do intestino. No caso, que é o. Eita, vi inglês aqui, agora não consigo lembrar em português. O gengibre. Ele é para má digestão, náusea, gases. Então, se eu não tenho a misturinha, né, que tem alguns óleos que tem todas as misturas, como vocês viram aqui. Eu não tenho Zengeste, mas eu tenho gengibre em casa, ele vai me ajudar. O Zendocrine, eu estava estudando ele, eu não conheci ele muito a fundo e também achei ele espetacular, porque ele vai melhorar a imunidade, ele é feito purificante, ele desintoxica o nosso organismo. Então, ele é maravilhoso para fazer desintoxicação. Suporte de função hepática, ele vai ajudar essa questão gordurosa do nosso fígado também. E ele é antioxidante, ele vai ajudar com as células. O melaleuca é interessante porque a gente não pode estar ingerindo ele com constância, senão ele pode estar fazendo intoxicação. Mas o melaleuca, ele foi estudado e tem comprovação que ele ajuda a derrubar bactérias do nosso intestino que são ruins. Mas a gente não pode tomar excessivamente, porque senão vai matar as boas e vai intoxicar na questão do fígado. Mas ele funciona também para derrubar essas bactérias como o H. pylori, vai ajudar também. Ele é antifúngico, antibacteriano e ele vai ajudar a nossa saúde. O peppermint, quando a gente está com muita dor de barriga, aquela dor de estômago, às vezes a gente também tem dores de cabeça. Então a gente já tem ele para dor de cabeça, febre por questões de inflamação no intestino, náusea, alergia, porque às vezes a parte intestinal ela sai para fora na pele, as alergias, porque é aquilo que está intoxicando dentro precisa sair. Ele é suporte digestivo para indigestão e para refluxo e azia. O limão, como eu já tinha falado para vocês, também ele vai ajudar na questão de náusea, azia, combate às alergias, diminui infecções, vai ajudar a gente conseguir defecar com maior facilidade, ele vai limpar, ele vai desintoxicar o nosso corpo. E uma coisa que eu aprendi
é que nós precisamos tomar cuidado, porque assim, os óleos essenciais são maravilhosos, eles são perfeitos, mas tudo que é demais também pode fazer mal. Então, o limão, eu estava vendo que nós podemos estar tomando ele, por exemplo, uma semana inteira. Vamos dar um tempinho de uma semana e meia para voltar a tomar de novo. Porque se você fica limpando a questão do intestino, você vai derrubar as bactérias boas. E aí você vai desenvolver uma facilidade maior para infecções intestinais. Então, assim, uma semana eu tomei o limão, deixa outra semana para a gente tomar um turmeric. Aí na outra semana a gente toma um gengibre, ou se tem o zengeste, toma o zengeste. E aí depois volta a tomar de novo limão, para que a gente não sobrecarregue o organismo. O orégano, ele é incrível, só que também nós precisamos tomar ele com muito cuidado. Se vocês vão fazer uma desintoxicação com ele, como vocês podem ver aqui, ele derruba também parasitas intestinais, ele ajuda na função saudável do fígado. Tome somente uma semana. Vocês olhem para o vidro de orégano e pensem, ele é antibiótico. Antibiótico a gente também não pode tomar sempre. Então, assim, quando eu preciso fazer uma desintoxicação, ou eu não tô legal, ou então aí eu tomo por uma semana, ou passo na sola dos pés, e depois eu dou um tempo pro orégano e deixo ele lá quietinho até que eu volte a precisar dele. Então, assim, não podemos ingerir com excesso para que a gente também não mate as bactérias boas do nosso intestino. Cindy, uma Oi. dica bem boa que eu aprendi, o que a gente pode fazer em relação ao orégano, quando a gente está fazendo tratamentos, né, fazendo ciclos para determinada doença, o que a gente pode fazer é assim, ó, tu pode escolher um óleo essencial específico, né, vamos dizer o lemon, por exemplo, e aí de vez, porque a gente usa uma gota a cada 20 quilos. Vamos supor que a pessoa tenha 80 quilos, ela vai usar 4 gotas. Ela usa uma do orégano e 3 do lemon, entende? Sim. Ela vai fazer o tratamento, mas ela não vai estar usando o orégano em excesso. Isso. Entende? Obrigada, então, a Aline. pessoa está fazendo essa, né, intervenção entre um outro. Para tomar né? cuidado com o excesso dele, né? Então, assim, gente, eu espero que tenha sido de muito proveito para vocês essa aula. Eu, por mim, eu acho que eu cortei muita coisa, porque é muito assunto a parte gastrointestinal, e é incrível, eu sou apaixonada, como vocês sabem, pelo corpo humano, e tinha muito mais assuntos para falar, mas, né, a gente, para dar uma hora certinho, e que vocês fiquem, por favor, com essa frase na mente de vocês, que seu remédio seja seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio. Vamos prevenir, mesmo quem tem as doenças intestinais, vamos prevenir que as coisas piorem, e vamos usar os óleos essenciais como aliados à alimentação para nos ajudar. A gente viu tantas dicas espetaculares, as pessoas falando a respeito dos óleos essenciais, agora a Aline falou do orégano junto com o lemon. Então, assim, vamos usar para que nós possamos ser saudáveis, cuidar do nosso intestino e dar mais valor, porque é como foi dito, ele é o nosso segundo cérebro. Se nós cuidarmos só disso aqui, e nós não cuidarmos da nossa barriga, do nosso segundo cérebro, nós não vamos ficar bem, nós não vamos ficar saudáveis. Então, eu não sei se alguém tem dúvida, alguma coisa, deixa eu ler aqui no chat. Obrigada, meninas, obrigada. É isso então, eu espero que todo mundo possa comer mais saudável, isso inclui para mim, essa aula quando eu preparei, eu também senti que eu deveria cuidar mais da minha alimentação, e que vocês possam sempre buscar aquilo que é bom para o corpo. Que uma coisa é sábia, a palavra de sabedoria é para o nosso corpo, tá bom? Um beijão para todos e boa noite. Obrigada por estarem presentes. Foi maravilhosa. Grata, muito obrigada. Muito obrigada a todas. Feliz Natal, gente. Nossa última aula antes do Natal, né? É verdade. Obrigadão, sim. Beijo, meninas. Beijo, Aline. Obrigada pela participação. Beijo.
Tchau, tchau.